Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar que 4 jogadores conversaram com a imprensa na passagem, na zona mista do estádio. Eu quero aqui destacar 3 principalmente, o Reinaldo, o Bright White e o Gemerson, que foram os principais. O Igor Serrote também conversou com a imprensa, tá feliz para jogar o Clássico Grenal, relembrou que é gremista e tudo mais, mas o que eu quero destacar aqui são esses 3 jogadores, porque tem 3 informações diferentes, reclamação da arbitragem até o Reinaldo pedindo união dos jogadores do Brasil e falando sobre o Daverson, que fez um negócio que não ficou legal. Gente, eu começo com o Bright White. O Bright White não falou na zona mista, que nem foi zona mista, tá? Foi na saída do vestiário pro ônibus, embora o estádio é moderno, não tenha assim, uma zona mista tão boa como, por exemplo, tem no Grêmio. O Bright White falou pra TV, ele falou na beira do gramado, e as aspas dele, a frase dele foi: jogamos bem, mas creio que hoje as decisões nos penalizaram. Pra mim não foi mão e não foi pênalti. Estamos frustrados, estou decepcionado, porque pra mim o gol anulado não foi, tampouco o pênalti. O detalhe é, eu fiz questão de ler o que ele falou, mas basicamente ele não disse que não foi mão, tipo, não bateu na mão. Ele quis dizer que, e eu vi, eu assisti, eu não posso rodar aqui, mas a construção da frase dele é como que ele diz assim, cara, não é pra anular. É tanto que o Grêmio reclama que a mão do Bright White tá colada ao corpo justamente para não ter problema e tal. Só que existe uma regra da FIFA que diz que o jogador que faz o gol, ele não pode ter tocado a mão na bola, mesmo que seja de maneira involuntária. Então, só para colocar aqui. O Gemerson também falou, ele conversou com os amigos da Itatiaia, conversou na verdade na zona mista e tal, mas eu ouvi na Itatiaia. Ele disse que foi um lance rápido do pênalti com o Hulk, que não entende o porquê que o juiz ele não foi no VAR para ver, só que ele disse, olha, poxa, poderia ter ido no VAR, né? Mas com o Grêmio as coisas às vezes são diferentes. E aí o repórter da Itatiaia, ele perguntou assim, você tocou no Hulk? Ele falou, cara, eu toquei no Hulk, mas ele foi mais esperto, ele foi esperto e se jogou. E aí eu preciso destacar aqui, tanto o repórter da Itatiaia que estava conversando com o Renato na entrevista coletiva, ou fazendo a entrevista coletiva do Renato, quanto o repórter da Itatiaia, quando passa para a cabine, para aquelas repercussões, né, de rádio normal, Itatiaia, para quem não sabe, é a maior rádio de Minas, e aí os caras dizem assim, pô, mas se tocou no Hulk é pênalti, é dentro da área, abalroou e tudo mais. Para eles, é claro, e o repórter que fez a coletiva do Renato disse, olha, eu não entendo o que o Renato está reclamando, que a bola não bateu no Bright White, que a imagem é clara. Lá em Minas Gerais, os repórteres estão dizendo que a imagem é clara, que a imagem é claríssima e que não tem o que fazer. Olha, tocou no Hulk, é pênalti, a imagem do Bright White é claríssima. Bom, mas vamos lá, o Reinaldo também conversou com a imprensa. E o Reinaldo é importante porque é um protagonista. Ele disse que ele levou o amarelo porque é um risco que ele corria, que ele sabia que o mais importante era o jogo que ele estava jogando. Ele até faz uma frase, mas eu vou ajudar o Reinaldo aqui, porque ele diz assim, pra mim o mais importante é ser para o próximo jogo. Então, não, se é o próximo jogo, então seria o Grenal. Então eu tomei o amarelo porque eu tô jogando o jogo. Tá, ele quis falar desse, mas se embaralhou, tudo bem, faz parte, também tenho minhas dessas no Debate Raiz ao vivo. Só que ele contou que o Daverson estava provocando o Igor Serrote o tempo inteiro. Que ele tentou chutar ele, que ele fez gracinha, que ele ficou em dedo em riste no intervalo para ele dizendo, cara, quando tava empatando ou perdendo, ou empatando o jogo, tu não fazia esse tipo de coisa. Aí que vocês estão vencendo agora, tu começou a fazer um monte de provocação. E que o principal, teve uma hora que o Daverson chegou no Igor Serrote, deu as costas para ele para olhar o número do Igor Serrote, que é um número alto, né? Mas é um número pra indicar que ele é guri, tu entendeu? Pra dizer assim, pô, tu é gurizão, tu tá aí com o número 40 e poucos, 70 e poucos, sei lá. Deixa eu ver até o número aqui do Igor Serrote, pra não falar nenhuma bobagem. 34. E que aí o Daverson pegou e foi olhar. E ele, quando viu que ele tava fazendo esse tipo de provocação, pra esculachar, dizendo que era um menino e tudo mais da base, ele foi conversar com o Daverson pra defender. E garantiu que sempre vai fazer isso, pra defender seus colegas, pra defender seus parceiros dos adversários. E que diz que, pô, o Daverson é um cara experiente, eu também. Eu, na minha carreira inteira, eu nunca fiz isso. Desmereci alguém porque é guri, pra tentar desestabilizar, o que seja e tal, porque é a argumentação do Daverson, que ele diz, cara, eu sou assim, eu sou provocador, eu tento desestabilizar, meu jeito de jogar, não vou mudar agora que eu já tô veterano. Só que ele diz, cara, esse tipo de coisa eu não faço. Sobre ainda o cartão amarelo, ele diz que reclamou sobre a arbitragem, que mais uma vez mudou a regra. Que até então, segundo o Reinaldo, os árbitros diziam que quem era capitão podia conversar com a arbitragem. Ele, Reinaldo, estava com a abraçadeira de capitão. Foi conversar com a arbitragem e mesmo sendo capitão, não podia ter diálogo. O árbitro dizia, sai, não é pra falar. Ele falou, cara, eu fui falar com o árbitro pra ele ir no VAR, pra ele olhar um lance, e ele disse que não podia. E que
os jogadores precisam se unir contra isso, né? Contra essa arrogância, soberba, sabe-se lá o que o Reinaldo tá... qual seria o termo mais correto para o que o Reinaldo tá relatando, mas que os jogadores têm que se unir para não deixar isso acontecer, porque, tipo, não, o cara quer falar com a arbitragem e pode, pelo menos, ter essa possibilidade, esse acesso. Então foi basicamente o que de mais importante falou o Reinaldo sobre o Daverson e também sobre essa união dos jogadores com a arbitragem, beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.